Amém? Meus amados irmãos, nós vamos estar separando as classes para o ensino desta manhã e nós vamos estar estudando aqui a lição de número 11, dando ênfase na lição de número 10. Haja vista que no próximo domingo nós temos a Santa Convocação, das 8, provavelmente até o meio-dia, e nós não teremos a lição de número 11. Então nós vamos dar já a aula do próximo domingo, dando ênfase na aula de hoje, para não perdermos os passos daquilo que nós estamos estudando nesse último trimestre do ano de 2022. Estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. E nós vamos ler agora um texto que está relacionado com o retorno da glória de Deus à casa, ao templo. Ezequiel 43. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 10, que vai estar relacionado com o que nós vamos estar abordando aqui nesta manhã. Ezequiel 43, versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos todos ficar em pé, meus irmãos? Mas eu coloquei o 10, que o 10 ele faz parte do porquê da visão. Diz assim o texto: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pôs o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome, com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos reis, seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostre à casa de Israel esta casa para que se envergonhe das suas Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Estamos chegando ao capítulo de número
43. O capítulo 40 ao capítulo 48 é o epílogo, ou final, da profecia do profeta Ezequiel. Ele passa agora a ter uma visão escatológica, uma visão de um futuro incerto, da qual ele vê a bondade, a misericórdia de Deus sendo plenamente manifestada no meio do seu povo. Então, a sua profecia, ela inicia vendo que a glória, a majestade divina. Então ele vê a manifestação da glória de Deus. Deus é soberano, Deus reina, Deus, Ele é Senhor. E nesta visão que ele passa a ter, Deus o convoca para que ele fosse o que? Um sentinela, uma atalaia, e advertisse o povo das suas transgressões, das suas iniquidades, para que o povo se arrependesse e pudesse experimentar tempos de refrigério, tempos de salvação, tempos de alegria, tempos de paz. Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 25, nós vamos ver o profeta advertindo o povo a respeito do castigo, do juízo que viria sobre todos eles se eles não retornassem para Deus, se eles não abandonassem as suas práticas pecaminosas, as suas ações que era contrária à palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, tanto Ezequiel como Jeremias são profetas que não têm a sua mensagem aceita pelo povo. O povo mostra-se um povo de dura servir, que não se curvam diante da vontade de Deus. Um povo que não retorna para o Senhor. E no capítulo 4 nós vamos ver que a resistência do povo em não andar nos caminhos do Senhor e seguir por um caminho de abominações, aonde dentro do templo foi colocada uma imagem de adoração de uma divindade ali dos cananeus. Nós vamos ver que os sacerdotes, aqueles que deveriam levarem o povo a conhecerem a palavra e a servirem a Deus, eles mesmos estavam adorando o quê? A imagem de animais. Eles estavam adorando a uma divindade egípcia que era o sol. E até mesmo, meus irmãos, o povo entre si, as mulheres, ia até um dos átrios do templo para invocar a uma divindade mesopotâmica, Talmu, da qual era responsável lá naquela cultura de derramar chuva e de dar fertilidade aos animais. Então, a depravação, ela era imensa. Não só entre aqueles que eram mais simples, mas também aos mais nobres. Nós vamos ver que, embora houvesse algumas pessoas que andassem de uma maneira justa, mas eles se calaram diante da situação de que o povo estava vivendo. Porque quando Jeremias, ele clama e até mesmo ele questiona a Deus o porquê de tanta iniquidade, e Deus, no contexto, diz que haveria de destruir aquela cidade porque ele não achou ninguém. Está falando entre o povo. Alguém que se colocasse na brecha e intercedesse em favor dessa cidade.
Ele está dizendo para Jeremias: vai até a rua, vai até a praça, ande pela cidade e vê se você encontre um homem para que eu possa colocar na brecha, para que eu não venha destruir essa cidade. Então Deus está falando entre o povo, porque os seus profetas, Jeremias estava clamando. Mas Jeremias, quando ele vai profetizar, nós vamos ver que o povo quer matar o profeta. Até mesmo entre os seus parentes, eles queriam matar o profeta, porque o profeta estava trazendo uma mensagem de exortação. Vocês precisam se arrependerem. Vocês precisam mudarem de situação, para que a cidade não seja destruída. Aceite a disciplina, aceite o castigo que Deus está trazendo através dos babilônicos. Submetam-se a ele, se rendam e voltem para Deus. Mas o profeta, ele é preso, é colocado no calabouço para morrer. Interessante que quando ele é colocado no calabouço para morrer, entre os da sua nação ninguém foi socorrer. Mas tinha um estrangeiro, um etíope, esse que vai e sustenta o profeta lá no poço, dando-lhe pão. Olha só. Meus irmãos, quando alguém faz a obra, mesmo que aqueles que deveriam ajudar não ajudam, Deus envia socorro de outra maneira. Os irmãos nos socorreram, mas um estrangeiro que estava em Jerusalém veio socorrer o profeta. É por isso que quando o povo está cativo, lá na Pérsia, e há um decreto de Naamã para destruir o povo, mesmo Esther estando no palácio, nós vamos ver que não há nenhuma ação em favor do povo hebreu, mas Mardoqueu, ou alguns vão dizer Mardocai, né, depende da versão bíblica, nós vamos ver que ele vê aquela sentença de morte que era contra o seu povo. Nós vamos ver que ele manda um recado para Esther dizendo, é o seguinte: o nosso povo corre perigo de ser exterminado. Deus te colocou aí neste tempo, neste lugar, para que você seja alguém que venha interceder para que o povo venha a ser salvo. Então é tempo de você se colocar na brecha para que a salvação venha sobre o povo. Mas eu quero dizer para você, se você recuar, se você fugir, se você se esconder e não querer ajudar o povo de Deus, fique sabendo que socorro virá de outra parte, mas tu não herdarás a bênção de Deus. Então nós somos chamados, meus irmãos, para ajudar um ao outro. Um ao outro ajuda e o seu companheiro diz, esforça-te. Então o profeta não encontra ninguém que intercedesse. Então Ezequiel está profetizando ali junto ao rio Quebar. E quando não há arrependimento, meus irmãos, quando não há mudança, algo terrível vai acontecer. O profeta, ele é levado até a cidade de Jerusalém. E ele é levado até o templo. E a porta oriental, ele vê a glória de Deus se manifestando. Ela está num lugar santo, ela vai para o lugar... Ela está num lugar santíssimo, vai para o lugar santo. Ela vai para a porta do templo. Ela volta de novo. Então há uma relutância da glória de Deus sair do templo. Então a glória que está no lugar santíssimo, ela vai para o lugar santo. Ela vai para o átrio lá fora, ela volta. Então, o que nos mostra a visão é Deus relutando para não sair do meio do seu povo. A glória de Deus querendo, meus irmãos, resistir para que não vá. Mas o pecado, as iniquidades do povo afastam da glória de Deus.
E o profeta vê que a glória dela se levanta. E ela sai pela porta oriental e ela vai embora. Coisa triste é perder a glória de Deus. É perder a sua presença. E quando a presença de Deus ela é perdida, ou ela é afastada, coisas terríveis irão acontecer. Trazendo para o aspecto humano, Jesus disse que o homem sem Deus, ele é uma casa. Uma casa onde o inimigo, ele saqueia, ele faz o que bem quer. Mas quando chega um valente, maior do que ele, nós vamos ver que ele foge da casa. Então Jesus é o valente que veio, entrou na nossa casa, entrou na nossa vida e expulsou todo o demônio, expulsou toda a obra maligna. Mas quando ele é afastado, quando Jesus ele é afastado, apartado da casa, Jesus disse que aquele demônio, ele volta. E se ele encontra a casa vazia, se não encontra mais a presença, a graça, o poder de Deus na casa, diz que ele traz mais 7 junto com ele, para que venha entrar na casa. Então não perca a presença de Deus, não perca o Espírito Santo. Que você seja uma casa que o Espírito Santo habite continuadamente na sua vida. E possa preencher todos os espaços da sua vida, todos os cômodos. Coração, mente, todo o nosso ser seja dominado pelo Espírito Santo. Porque a casa que está vazia, o inimigo vai trazer mais 7. E pior é o estado dele agora do que antes, de que fosse visitado por Deus. Então, a glória, ela abandona a casa. E quando a glória abandona a casa, nós vamos ver que Jerusalém é destruída. A cidade é queimada. Então, a glória de Deus, ela se foi. Então, é destruída. Interessante que Jesus fala, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Nós somos templo do Espírito Santo. Somos moradas de Deus. E se alguém, meus irmãos, destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. É isso que diz a palavra de Deus. Então a cidade ela é destruída. O templo ele é queimado. E o profeta agora ele tem uma visão. Cerca de 15 anos haviam se passado, Jerusalém havia sido destruída. E Deus leva agora o profeta em espírito até um vale, onde havia muitos ossos, e os ossos estavam sequíssimos. É a lição de número 10. Os ossos estavam sequíssimos. E Deus leva o profeta até aquele lugar. E o profeta passeia o que pelo vale de ossos secos. E Deus diz para ele, homem de Deus, filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta diz, Senhor Jeová, tu o sabes. E Deus fala para ele, versículo 4 do capítulo 37. Então me disse, olha só, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela tem poder. E quando o profeta profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ajuntai, e vem sobre os ossos os nervos, vem sobre os ossos a carne. Nós vamos ver, meus irmãos, quando ele profetiza, conforme Deus havia dito,
segundo a palavra do Senhor, nós vamos ver que a vida floresce da morte. Porque aonde Deus fala, a vida. Aonde Deus se manifesta, meus irmãos, a vida. Então, Deus está mostrando para o profeta que ainda que a nação de Israel houvesse sido levada para o cativeiro, a sua terra havia sido dominada por outros povos, Deus haveria de restaurar a nação de Israel. Então isso, meus irmãos, 15 anos após a cidade ser destruída. Essa cidade foi destruída no ano 587, alguns vão dizer 586. Então 15 anos depois ele profetiza. E essa profecia ela se cumpre em 1948. Eu comentei isso aqui na aula passada. Em 1948, surge a nação de Israel. O povo hebreu, eles são restaurados nacionalmente como um povo. Então, menos de 80 anos, a existência do povo hebreu como Estado, como nação independente. E o profeta diz, olha, após a nação ser restaurada, falando de uma restauração, então a restauração virá. Espiritualmente, quando eles se voltarem para Deus, mas politicamente Israel já está restaurado. E após esta restauração, e aí vem o capítulo 38 e o capítulo 39, aonde o profeta diz, olha, quando a nação ela voltar para a sua terra, haverá uma guerra. Deus levantará Gog, o príncipe de Magog, governante de Meseque e de Tubal, cidades que ficam ao norte, na região onde há a Turquia, União Soviética, aquela região lá de cima. Então esses povos, eles virão e irão atacar Israel com a ajuda dos persas. Os persas são os iranianos, o Irã, que é o inimigo número 1 de Israel. Juntamente com os etíopes e os da Líbia. Então haverá nações da África, nações do Oriente Médio, nações da Euroásia. Euroásia é povos da Europa com a Ásia que irão atacar Israel. Mas nesse tempo, o próprio Deus irá manifestar em favor do seu povo e derramará o que? Fogo do céu. E eles serão derrotados. Então, após esse período, em que Israel vai vencer Gog e Magog, essa confederação de povos, nós vamos ver que a profecia escatológica de Ezequiel não mostra o período do anticristo. Assim como vai falar Daniel e nós temos ali em Apocalipse. Mas a visão dele agora vai para um tempo mais distante. Nós vamos ver que após a derrotada do anticristo e a prisão de Satanás por 1000 anos, vai iniciar uma nova dispensação. Porque nós estamos na 6ª dispensação. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Quando Deus, ele ali coloca no jardim Adão e Eva. Eles desobedecem e transgridem o que? Uma lei de Deus. E passa a terem o que? Uma consciência relacionada ao mal. E aí começa uma nova dispensação. Acaba-se a dispensação da inocência, entra a dispensação da consciência. Só que a dispensação da consciência, meus irmãos, ela envereda
por um caminho totalmente tribuloso, porque os homens praticam todo tipo de maldade, aonde é necessário que aquela geração daquele tempo seja exterminada, para que algo pior não aconteça sobre a face da terra e venha um dilúvio, aonde Deus salva Noé e a sua família, preservando aquela família, para que eles dessem continuidade à formação da espécie humana e de um povo que adora e que serve a Deus. Então, acabando a dispensação da inocência, entra-se a dispensação do governo humano. Embora é assim que tratam os estudiosos, na minha visão, eu acho que seria inocência, consciência, patriarcal, governo humano. Mas ele inverte. Ele fala que a terceira é governo humano. É onde há a confusão das línguas, lá em Babel. E aí cada tribo, cada clã vai sair para um determinado canto e ali vai estabelecer o quê? Um estilo de vida, uma cultura da qual eles bem querem. Então, onde vão surgir os povos? Por isso falam governo humano dentro dessa linha. Mas Deus, tendo uma promessa de salvação para a humanidade, lá em Gênesis, Deus havia dito, ali, para Adão, Eva e a serpente, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus precisaria formar o que? Um povo, para que essa promessa, ela pudesse ser se cumprida. Aonde Deus, ele chama um homem chamado Abraão, e aí vai começar a dispensação patriarcal. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas. Da qual vai terminar a dispensação patriarcal, que começa com Abraão e vai até a libertação do povo ali do Egito. E entra a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Era dura de Moisés até a ascensão de Cristo. Ali no Monte das Oliveiras, quando ele ascende ao céu, e ali termina a dispensação da lei e inicia-se a dispensação da graça. É a dispensação da qual nós estamos vivendo, que é a sexta dispensação. Mas entre a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, até a dispensação milenial, que é a sétima, há um intervalo de tempo, que é chamado tribulacional. Alguns vão dizer que é a sétima dispensação, mas na verdade é o intervalo que há entre a sexta e a sétima, que é o milênio, que é o período da grande tribulação. É onde Deus trará juízo sobre todos os habitantes da terra. Só que nesse tempo, a igreja, ela não vai estar mais aqui sobre a face da terra. A igreja vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro, adorando e servindo a Deus. Mas ao final, meus irmãos, do período tribulacional, aonde Satanás será preso por 1000 anos, vai começar uma nova dispensação. A dispensação aonde o próprio Messias vai estabelecer um reino, da qual ele vai reinar juntamente com a sua igreja e com o povo hebreu, cumprindo-se as promessas de Davi, porque Jesus é descendente direto de Davi. Então, nesse tempo, é que Ezequiel tem a visão do templo milenal que vai se levantar.
então a visão de um novo templo. Sabemos que Deus deu o modelo para Moisés, para que Moisés construísse o tabernáculo. E nós vamos ver que Deus deu o modelo para Davi, para que Davi construísse o que? O templo. O templo que Davi projetou, quem conclui é Salomão. Mas o templo de Salomão é destruído ali no ano 587. Passa-se o cativeiro, 70 anos passa-se do cativeiro. Nós vamos ver que o povo retorna para a sua terra, mas não tem uma independência. O templo, ele é reerguido, ele é restaurado novamente. Nós vamos ver que o povo, quando vê aquele templo, ele lembra do templo de Salomão, alguns presenciaram. E aquele templo era simples, eles choram vendo aquele templo. Aí o profeta Ageu diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas quando ele fala isso, não está falando do templo milenal. Ele está falando, meus irmãos, a glória da segunda casa, dessa casa que foi construída, depois foi ampliada por Herodes, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, porque o próprio Rei da Glória, ele se manifesta na forma de homem e vem a este mundo, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É onde João fala, nós vimos a sua glória. A glória que não estava só no templo, mas ela estava sendo movimentada em todo Israel, salvando, curando, transformando, operando milagres e maravilhas no meio do seu povo. A glória é a presença maravilhosa de Deus, sendo manifestada através da pessoa bendita de Jesus. Só que aquele templo ali, da qual a glória de Deus se manifestou na pessoa de Jesus, é destruída no ano 70. Hoje não existe mais templo em Jerusalém. A irmã Edna, que chegou de lá, sabe que a única estrutura que ficou daquele tempo são os muros das Lamentações. O restante já não existe mais. Mas o fato interessante, meus irmãos, que toda a lei, ela foi revelada e ela foi dada a Moisés. O único que teve uma revelação, além daquilo que Moisés viu, Ezequiel, que vê a glória do templo milenar sendo restabelecido sobre a face da terra. Então, no capítulo 4, ele é levado até o templo antigo. E ele vê a glória de Deus indo embora, se afastando. Interessante, quando a glória de Deus se afasta, vai embora, o que acontece? Vem peste, vem morte, vem fogo, destruição sobre a cidade. Mas agora, um novo tempo está vindo. A mesma visão que ele tem no rio Quebar. O texto diz que Deus o leva novamente para Jerusalém. Só que lá estava tudo destruído. Só que ele passa agora a ter uma visão. Ele vai ver um templo que é muito mais amplo, muito mais largo, muito mais grande do que aquele que existia em Jerusalém. E quando ele é levado até esse templo, ele é levado para a porta oriental. Ele olha para o lado do Oriente, para o caminho do Oriente. Na visão anterior, quando ele é levado para essa mesma porta, ele vê a glória indo. Mas agora, quando ele é levado para essa mesma porta, ele vê a glória vindo. A glória retornando para a casa. A glória retornando para o meio do povo. A glória de Deus retornando para habitar no meio do seu povo. Ele tem essa visão. E quando ele tem essa visão, meus irmãos, ele está olhando para o caminho, né? O profeta está na mesma porta. Só que agora,
Ele diz: eis que a glória de Israel vinha do caminho do Oriente. Então, meus irmãos, Deus tem prazer de restaurar a casa destruída. Deus tem prazer de restaurar aquele que está caído, de levantar aquele que foi derrubado. Aqui Deus manifestando o quê? A sua graça e bondade para com todos os homens. A casa que estava destruída, agora a casa ela é restaurada. E a presença de Deus ela é vinda novamente sobre a casa. E quando, olha só, a glória de Deus está voltando, ela está vindo, versículo 2. E a voz era como a voz de muitas águas. Então o que o profeta está dizendo no versículo 2 é que a glória ela é vinda, a glória ela é manifestada. Mas quando ele fala, ele usa essa metáfora, barulho de muitas águas, ele está dizendo que Deus é soberano, Deus ele governa, Deus ele não perdeu o controle sobre todas as coisas. Deus ele é aquele, meus irmãos, que tem um controle de todos os eventos, todos os fatos da nossa vida. Deus não está apático aos acontecimentos que nós estamos vivendo. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge das suas mãos. Como diz o profeta, né? Operando Deus, quem impedirá? O eu sou. Deus, meus irmãos, existe desde o princípio. Deus governa desde o princípio. E Ele continua existindo e governando. Ainda que as pessoas dizem, eu não estou vendo, mas Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus não dorme, Deus não cochila. Então Deus é soberano, Deus é poderoso. Então, meus irmãos, ele vê o retorno da glória. Interessante, quando a glória retorna, ele diz, e a terra resplandeceu. Então a terra que estava destruída, a terra que estava, meus irmãos, deserta, a terra que estava estéril, mas agora ela passa a ter vida. Esses detalhes nós vamos tratar na próxima aula. Sobre o rio que sai do templo. E aonde esse rio passa, a vida. Aonde essa água chega, meus irmãos, a restauração para os homens. Então nós vemos, né? Não vamos dar ênfase aqui nesse texto, mas já veio uma revelação aqui de Deus a respeito disso, meus irmãos. Que Jesus, ele é a água viva. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Mas terá vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Então a terra, ela floresce. Então ele vê um contraste. Quando a glória sai, a morte, a destruição. Mas quando a glória retorna, é cheia de graça e cheia de vida. Então você é um templo onde o Espírito Santo habita. Então há vida dentro de você. Ainda que você possa andar pelo vale da sombra da morte, a vida ela está contigo para mudar a situação nesse vale que você está vivendo, porque Deus ele é Senhor sobre todas as coisas, e se a sua palavra ela for ouvida, a vida vai se ressurgir do meio da morte. É isso que acontece. O profeta ele está no meio do vale. E ele vê ossos para todo lado. Ele fala, e os ossos são sequíssimos. E Deus diz para ele, profetiza. E ele fala, eu profetizei segundo a palavra do Senhor.
Então a palavra de Deus, ela é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Quem me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, isso é glorioso, né? Nós recebemos vida, e vida com abundância. E a vida para o cristão, ela continua mesmo depois da morte. Porque a morte já não pode apagar a vida que há em nós. Porque quando tocar a trombeta, aqueles que estiverem dormindo vão ressuscitar. Novamente num corpo glorioso. Num corpo incorruptível. E vamos encontrar com o Senhor nos ares para viver eternamente com Ele. Isso que nos dá esperança, meus irmãos, que nos dá ânimo, que nos dá alegria. Nós encontramos a Cristo, o Senhor da vida. E mesmo que ainda tenhamos percalço nessa vida, a vida ela continua fluindo em nós até mesmo depois da morte. Então a visão é para conservar a memória dele viva. Porque quando ele teve a primeira visão, eu vou dizer para vocês que a visão que ele teve não foi uma visão agradável. Porque ele vê o templo, ele vê imagens de divindades cananeias no templo. Ele vê homens adorando imagem de animais. Ele vê homens adorando ao sol. Mulheres invocando a uma divindade estrangeira da Mesopotâmia. Ele vê idolatria, vê abominação. Ele vê quebra de aliança. E ele vê a glória indo embora. Então o passado que ele havia visto era algo terrível. Era algo que trazia o quê? Uma memória de algo ruim, algo que não era belo. Mas agora Deus leva ele no mesmo lugar para dizer que eu sou aquele que mudo todas as coisas. Eu sou aquele que restauro. Eu sou aquele que trago à existência coisas que já haviam sido destruídas. Interessante, meus irmãos, que a glória que ele vê, Deus sempre quando traz de volta, sempre será maior do que aquilo que havia se perdido. A glória sempre será maior. A glória sempre será maior. Então a revelação, ela não é para aquele tempo histórico do que o profeta está vivendo. Não é para aquele tempo. É para algo futuro. Algo que a ele ainda não compreendia. Então esse templo que ele vê no milênio, ele é diferente. Porque algumas coisas que ocorreram no templo antigo, que havia o simbolismo da presença, ela era simbolizada lá no lugar santíssimo, aonde estava a arca da aliança, com 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas abertas, e tocavam uma na outra, com a cabeça baixa ali, onde Deus se manifestava ali naquele lugar, né? Cabote se manifestava ali, as pessoas falam Shekinah, mas nós aprendemos que Shekinah não tem no texto hebraico. Foi uma palavra inventada pelos judeus, porque eles tinham medo de falar cabote, por causa daquele episódio que houve lá com os filhos de Eli, quando a arca foi tomada, ele disse, e cabote, e dizendo que foi, cabote a glória foi embora, porque foram levados à arca.
Então eles tinham medo de usar a expressão glória, eles usavam a expressão Shekinah. Mas Shekinah não está na Bíblia, né? Shekinah de Deus está aqui, as pessoas falam, né? Mas na verdade Shekinah é uma expressão que eles usam, mas não tem no hebraico. É kabot, é a glória, é o peso, algo pesado. Essa palavra significa algo pesado, algo que está em evidência, algo que tem peso. Se a gente colocar algo pesado sobre as costas, o que acontece? A gente cai com o rosto em pó, não é isso? Interessante que no versículo que nós vamos ver, ele diz que quando ele viu isso, ele caiu, o quê? Com o rosto sobre terra. Então a presença de Deus, quando ela está sobre nós, meus irmãos, cada vez mais nós nos humilhamos diante dele. O homem não se exalta. Quando a glória, a presença é manifestada, o homem se curva. O homem se curva. Ele não vai se exaltar. Porque a glória não é dele. Quando a glória é do homem, o homem... Mas quando a glória é de Deus, o homem se curva. Reconhecendo, meus irmãos, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e nós apenas somos um instrumento que Ele usa para a sua glória. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. E ele cai com o seu rosto em terra. Então, quando ele vê esse templo é diferente. Não tem a arca, não tem o candelabro, não tem a mesa dos pães da proposição, não tem o altar do incenso. Ele não vê essas coisas dentro do templo. O templo milenal. Porque tudo isso era uma representação. Porque nesse templo não vai precisar de uma arca para mostrar que a presença de Deus está ali, porque o próprio Cristo, meus irmãos, vai estar no meio do seu povo. Não vai precisar de um objeto, porque Jesus vai estar no meio do seu povo, reinando e governando. Como diz o salmista, ouvi, ó portas eternas, e deixai entrar o Rei da glória. Quem é o Senhor da glória? O Senhor dos exércitos poderoso, este é o Rei da glória. E Jesus é o nosso general poderoso que veio sobre essa terra e venceu o ministério da morte e o despojou, e a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida, porque a morte foi alcançada ali, a vitória sobre ela ali na cruz do Calvário. Porque o homem pode cair o seu corpo fisicamente, mas quando trocar a trombeta de Deus já não tem jeito. A morte já não pode mais segurar, meus irmãos, aquilo da qual ela foi derrotada. A morte está derrotada, só que ela só vai ser exterminada lá na frente. É o último inimigo a ser totalmente exterminado, porque no novo céu, na nova terra, não haverá mais morte. A morte já não existirá mais. Não haverá mais morte. Então a morte continua ainda como um animal selvagem. Eu gosto dessa expressão. A morte era como um jumento selvagem. Derrubou Adão, derrubou Noé, derrubou Abraão, derrubou Davi, derrubou Moisés e derrubou muitos homens. Mas quando Jesus montou nesse jumento selvagem, durante 3 dias, Jesus montou sobre a morte, carcou-lhe a espora, e ela pulou daqui, pulou dali, pulou daqui, pulou dali, mas no 3º dia ele ressuscitou, vencendo ela, e ela se tornou apenas um animal dócil, na qual alguns ainda encontram por ela. Mas aqueles que ainda montarem nesse jumento, mesmo que ainda caia, mas ele vai se levantar quando manifestar, meus irmãos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para buscar aqueles que são seus.
a morte já não tem mais poder. É apenas um animal, vamos usar essa metáfora, que nos leva a um local de descanso. Porque quem morre em Cristo descansa das obras dessa vida, esperando a ressurreição, para viver eternamente com o Senhor. Então a morte é um descanso. Esses dias pensando, meus irmãos, o pastor pregou aqui na terça-feira, né? A gente pensa no céu, a gente não era para responder, né? Mas a gente pensa, né? Essa semana eu pensando no céu, né? Eu estava até pedindo, né? Para Jesus me levar, eu pensei na patroa, né? Eu falei, oh meu Deus, deixa eu ficar mais um pouco com ela aqui, Senhor, né? A gente ama as coisas desse mundo, meus irmãos. Você quer ir para o céu? Né? Esse dia eu falei, se eu fosse solteiro, eu já tinha pedido para Deus me levar faz tempo. Ele, quero casar. Se eu fosse solteiro, eu não queria casar mais não, irmãos. Eu queria ir para o céu. Queria que o Senhor me tomasse, me levasse. Me levasse. Mas depois que a gente casa, né, tem os filhos, né? Senhor Jesus, me deixa mais um pouquinho aqui, meu pai. Não me leva agora não, né? Embora a gente tenha vontade de ir, né? Mas a gente tem vontade de ir, mas dá aquela segurada e falar, oh meu Deus, deixa mais um pouquinho, meus irmãos. Mas a certeza é que o céu é muito mais melhor, meus irmãos. Nós vamos descansar das obras dessa vida. Né? Nós vamos descansar. Não sabemos os dias que nós temos para viver. Mas uma coisa eu sei. O céu é muito mais melhor. Né? Muito mais melhor. Aqui nos apegamos, né? Esse dia eu falei, Senhor, né? A gente não deseja, né? É morrer, mas falei, Senhor, não, deixa eu ficar mais um pouquinho, ver os filhos, meu pai. Ver os filhos crescer, casar, a gente pensa, né? Mas tem dia que dá vontade, meus irmãos, dá vontade. A gente tem desejo do céu. Né? Desejo do céu. Então esse tempo é diferente. É uma nova dispensação, só as dispensações que eu disse para vocês, que passaram. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da lei, da graça e a dispensação milenal. Esse tempo é uma nova dispensação que vai surgir. E nós, no milênio, vamos estar aqui com um novo corpo, incorruptível. Porque a nova Jerusalém, a cidade, ela vai ficar nas alturas. Sobre esse templo, sobre a cidade terrena. E nós seremos como os anjos. Podemos descer e podemos subir. Podemos descer e podemos subir. Governaremos com Cristo durante 1000 anos. Depois disso, vai vir o fim. Chama as outras classes lá para nós, fazendo favor, que eu orei o horário, né? O horário ali, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas alguns não entendem, né? Eu olhei a minha irmã que está na secretaria e falei, chama lá a negona, chama ela de negona, né? Eu falei, vai pegar mal, né? A nossa negona, né? Tem uma negona e uma brancona. Tem uma que é moreninha, outra é branca. Eu falo da negona e a brancona, né? Mas isso é uma linguagem de irmãos que nós temos, né? Mas acabei falando, né? Falei que deve falar, acabei falando. Então, meus irmãos, um ritual diferente. Então, o que vai ser cultuado ali, vai ter um ritual ali. Sabemos que Jesus já foi sacrificado. Então, dentro do templo não tem mais arca, não tem candelabro, mas lá fora vai ter o altar. Mas por que esse altar? Se Cristo já morreu por nós, esse altar é simbólico. Jesus não mandou nós fazer a Santa Ceia? Nós participamos o quê? Da Santa Ceia. Eu ia até falar que era hoje, mas é no próximo domingo, né? No próximo domingo é a Santa Ceia.
Então nós vamos celebrar o quê? A morte de Cristo. Então ali vai ter sacrifícios memoriais. O quê? A pessoa bendita do Cordeiro. Sacrifícios rituais. Nós temos que entender que o profeta aqui, ele está tendo uma visão, uma linguagem de adoração do tempo que ele conhecia. É a mesma coisa quando ele fala da guerra que vai acontecer, de Gog e Magog. Quando ele fala dessa guerra, ele fala o quê? De escudo, fala de flecha. Quando ele está tendo uma visão de uma guerra, ele entende o material bélico daquele tempo. Carros de ferro. Sabemos que essa guerra ela se dará através de meios o quê? Tecnológico. Helicóptero, avião, os mísseis teleguiados. Quem, de vez em quando, assiste algumas reportagens ali de algumas guerras que ocorrem em nossos dias, nós vamos ver que há uma tecnologia totalmente avançada nas batalhas que existem. Então, ele está tendo a visão. E a maneira de adoração que ele tem aqui é essa. Então, haverá o que? Esses sacrifícios em memória o que? Ao Cordeiro. Em memória ao Cordeiro. Então, a volta da glória e da presença de Deus, meus irmãos, manifesta o quê? Um dos seus atributos. A santidade de Deus, ela é manifestada no meio do seu povo. Então, quando a glória, ela se afasta, é porque o povo deixou de santificar a sua vida. Mas Deus está dizendo que quando a glória se manifestar, não haverá mais essas iniquidades que eles praticaram no passado. Não haverá nesse novo tempo. Porque até então nós sabemos que no milênio, se alguém praticar alguma iniquidade ou pensar, vai ser exterminado. Vai ser um reino que será regido com justiça. Vamos usar a expressão vara de ferro. Porque Jesus conhece todas as coisas. Então não vai ter espaço para roubo, assassinato, essas atrocidades que nós vemos no dia de hoje. Não vai ter. Todas as nações, se quiserem produzir, terão que irem até Israel buscar instrução da parte de Deus. E vai ter que fazer daquela maneira. Porque se não fizerem, a terra não vai produzir. Então os homens terão que obedecer ao reino governado pelo Messias. Nós vamos ver que até a natureza ela será transformada. Porque o boi vai comer capim com leão. Ou carneiro com leão. Até parece algo anormal, né? Se colocar um leão, colocar ali um tigre com, com uma ovelha, certamente ele vai devorar. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que no reino milenal, no reino onde reina o príncipe da paz, até os animais serão transformados em uma docilidade. Serão dóceis. Né? É que nós vamos estar no novo corpo, vamos estar morando na Jerusalém Celestial. Senão lá em casa ia ter um leãozinho de estimação, né? Ia ter um leãozinho ali. Ia comer capim mesmo, né? Não ia comer carne, não ia ter problema, né? Mas esse, meus irmãos, é resultado de um reino onde Cristo vai reinar. Haverá paz. Haverá tranquilidade. Haverá vida. Então, por isso que nós temos que estar preparados. A Bíblia diz, né, que sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, temos que estar buscando socorro
e graça e misericórdia em todos os dias da nossa vida. Porque somos falhos, somos limitados e temos que estar reconhecendo que em tudo nós somos dependentes de Deus. Dependemos da sua graça, dependemos do seu favor. E por isso precisamos que o Espírito Santo venha nos dominar em todo o nosso ser. Alma, corpo e espírito precisam serem dominados pelo Espírito Santo. Porque sabemos que na nossa carne não habita bem algum. Mas se nós entregarmos todo o nosso ser num altar, para ser dominado, para ser, vamos usar a expressão, queimado, né? Paulo fala de sacrifícios. Eu rogo a Deus para que vocês apresentais o que o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Deus dominar todo o nosso ser, nós vamos apresentar esse culto. Porque se nós, meus irmãos, pecarmos ou transgredirmos, se buscarmos em Deus perdão, Ele nos purifica de todo o pecado, nos lava de toda a imundícia. E nós somos salvos. A santidade, ela é progressiva. Ela não é contínua, ela é progressiva. Então, cada dia nós nos tornamos mais santos. Né? É claro que a gente está subindo, de vez em quando dá aquele tropeção, mas a gente volta a subir de novo, né? Pede perdão. Deus é poderoso se nós nos arrependemos de todo o nosso coração para nos purificar de toda transgressão. Não importa qual que seja, Deus é poderoso para perdoar e para salvar até o mais miserável dos pecadores. Amém, irmãos? Queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam nesta manhã, nesta aula da Escola Dominical. Que você tenha um domingo abençoado, um domingo aí de vitória, um domingo de paz, onde Cristo reine sobre toda a sua vida. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na graça e na paz do Senhor Deus e também na do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia.